Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui. Chega deixando o seu like, a mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante. Se inscreva no nosso canal e vou trazendo logo a notícia de cara para você. 2 jogos no Maracanã, hein? Atenção, torcedor, dias 10 e 14 de dezembro. Pô, Azevedo, mas não tem como levar o jogo para São Januário? Vai ser meio a meio, o Vasco vai ficar do lado direito quando for mandante. Eu vou explicar tudo isso agora aqui no nosso vídeo. Bom, vamos ao tema principal do nosso vídeo. Logo após a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, jogos que serão disputados nos dias 10 e 14 de dezembro, já começaram as discussões dentro dos grupos, né, de torcedores. Tem que jogar em São Januário, tem que fazer pressão, o Pedrinho, para jogar o primeiro jogo ou o segundo, e quando for mandante em São Januário, dá 5%, dá 10% para a torcida do Fluminense e tal. Aí do lado do Fluminense eu recebi postagens de colegas. Não, Mário, porra, não pode ser frouxo, não pode arregar, nada de meio a meio Maracanã, é 10% para eles, não sei o quê. Gente, vamos lá. Papo de torcedor à parte, vamos falar o que reza o contrato assinado pelas partes. O consórcio Maracanã comanda a operação do complexo do estádio jornalista Mário Filho. Ponto. Nesse ano, o Vasco, através da sua diretoria, tendo à frente o Pedrinho, firmou um contrato com o consórcio Maracanã, que tem como anuente, como participante, Flamengo, com 65% das ações, 35% do Fluminense. Esse contrato diz o seguinte: clássicos Vasco-Flamengo, Vasco e Fluminense serão disputados no Maracanã, com 50% da carga de ingressos para cada torcida. Quando o Vasco for visitante, ele terá, quando o Vasco for o mandante, ele terá todos os benefícios que tem Flamengo e Fluminense. Quando jogam no Maracanã, o aluguel, o valor que eles pagam é menor do que o Vasco pagava quando atuava esporadicamente no Maracanã. O Vasco vai poder customizar o seu setor e não entrar no estádio, ter Fluminense, ter Flamengo e o jogo é só contra um deles. Então, toda essa ambientação, tudo isso está colocado no papel. E mais, a partir do ano que vem, o Vasco tem reservado pelo consórcio 8 datas para atuar no Maracanã. O contrato está assinado. Pode ser que, ao longo dos dias, das semanas, algum dirigente venha a público, e até pode ser o próprio presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que jogue para a galera, dizer que não, esquece, o contrato está assinado, não tem o que chorar. Chorar é jogar para a galera. Meio a meio nos dias 10 e 14 de dezembro. Ponto. Isso não tem mudança. E tem mais. O Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, o BEP, não permite Vasco e Fluminense nem Vasco e Flamengo em São Januário. Apenas Vasco e Botafogo, por serem 2 torcidas mais próximas. Então, não tem a menor chance do jogo ser em São Januário. Ponto. Outro detalhe. Fábio, quando o Vasco for o mandante, porque vai rolar o sorteio, né, do mando de campo da Copa do Brasil. A CBF ainda não confirmou a data. O Vasco vai ficar do lado direito, que é o lado que o Vasco conquistou por ser o primeiro campeão carioca do Maracanã, ou o Fluminense, por ser um interveniente do contrato, ele tem a participação no consórcio, ele fica do lado direito, que é onde ele tem ficado? Então, eu ontem conversando com um dirigente do Vasco, ele me disse o seguinte, falou, cara, questão do lado, o Vasco vai ficar do lado esquerdo nos 2 jogos. Mas os benefícios que tem no contrato assinado, o Vasco vai fazer valer. Como? Receita de bares, receita de estacionamento, customização do seu espaço, tudo isso o Vasco vai poder fazer quando ele for o mandante de um dos 2 jogos. Torcedor, sem pensar com o fígado ou com o coração, vamos pensar com a razão, né? Com a cabeça e com o bolso. Jogar no Maracanã uma semifinal de Copa do Brasil, que só será disputada em dezembro, é o tamanho desse jogo. Já havia também alguns comentários, torcedores totalmente passionais, sem nenhuma
ambientação, sem nenhuma convicção, apenas porque, igual o Pedro Certeza, tá em crise, chama o Vasco, toma, Pedro Certezas. 7 competições, 6 já foram pro saco. Bom, deixa pra lá. Na estação, próxima estação, desembarque é obrigatório. Dito isso, cara, eu vi alguns falando assim, o Vasco não perde jeito, o Fluminense não perde jeito nenhum, o Fluminense vai atropelar o Vasco. Tá bom, eu gosto assim. Eu gosto quando o adversário acha que é superior ao Vasco. Eu gosto assim, acho maneiro. Vamos aguardar. Eu sei que os números do confronto jogam a favor do Vasco. Até a década de 80 havia uma freguesia, só que essa freguesia mudou de lado. Obrigado. Bom, galera, torcedor vascaíno está na maior expectativa de ter o início da reforma e já ter logo o estádio pronto, né? São Januário totalmente remodelado, capacidade bem ampliada, com mais conforto, mais espaço para ter mais torcedor e fazer cada vez mais um caldeirão, né? O território hostil. Pois bem, na última semana, o Atenção Vascaíno divulgou a informação corretamente que o Wilson Borges, que é um mega investidor, um milionário do ramo da construção civil, estaria negociando com o Vasco a compra do potencial construtivo. Bom, segunda-feira é o prazo final, né? Que ele teria daqueles 90 dias, se você for lembrar lá da entrevista do Pedrinho, ele falou, potencial construtivo, tem uma empresa que está negociando, já tem um NDA assinado e tem 90 dias para sacramentar. E esse prazo termina na próxima segunda-feira. Mas vou trazer para você aqui a informação que eu recebi ontem. Wilson Borges já sinalizou ao Vasco da Gama que está tudo certo, já estão trocando documentos, ainda não pingou o Pix, obviamente. Mas por que eu digo que está tudo certo? Havia uma pendência na compra dos terrenos para fazer a equivalência do potencial construtivo, do valor de 500 milhões de reais. Então, havia uma dificuldade na compra de um terreno avaliado em 400 milhões de reais na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Essa pendência foi resolvida. E agora o Wilson Borges, que é o empresário que lidera o grupo, que é um grupo muito forte, para quem até circula pela Barra da Tijuca, onde era o antigo supermercado Extra, na Avenida das Américas, ele está construindo um mega empreendimento lá. Então é um investidor com muito potencial. E esse dinheiro, nas próximas semanas, já vai começar a ser transferido para a conta do Vasco da Gama. Bom, Fábio, então, dinheiro na conta, começa a reforma. Não dá para começar a reforma agora. O campeonato está em andamento, o Vasco tem pela frente Campeonato Brasileiro ainda para jogar, muitas partidas em casa, Ceará amanhã é uma delas, depois tem Bahia, tem Cruzeiro e tantas outras que o Vasco não vai fazer em São Januário. Então, qual é o cronograma? Né? Era para ter começado em janeiro desse ano, mas quem estava lá atrás, acordado de boca, não honrou no papel. É começar já logo depois do Campeonato Brasileiro, algumas modificações, em janeiro, efetivamente, a obra começar. A obra está prevista para 2 anos e meio a 3. O Vasco trabalha com prazo maior, dos 3 anos, ou seja, as temporadas 26, 27 e 28. O Vasco não atuaria em São Januário, porque o estádio estaria sendo reformado, tendo à frente o projeto brilhante do Sérgio Dias, um belo projeto arquitetônico, mantendo a fachada que é tombada, e a fachada é lindíssima de São Januário, ampliando, tendo arquibancadas com um modelo semelhante a camisas negras, enfim, tudo customizado com o jeito Vasco da Gama. Um estádio que terá capacidade para 48 mil torcedores. Há uma discussão, pode ser que amplie um pouco, mas a ideia é fazer em torno de 48 mil. Hoje são apenas 20. Então vai estar ampliando mais do que 2 vezes a sua capacidade para receber a sua enorme torcida, que vai sempre lotar. Tenho certeza que se não for sold out, né, lotação máxima todo jogo, vai ser de 80% para cima sempre. Então se a gente estiver falando, vamos arredondar, 50 mil lugares, se você botar 80 mil, você está falando nesse momento que você está colocando sempre
40 mil torcedores, que é uma baita média de público, 80% da capacidade de ocupação, da taxa de ocupação. E claro que com o novo estádio, novas receitas. O name right está em negociação também. Com o novo estádio terá bilheteria, né, obviamente, mas terá receitas de estacionamento, bares, restaurantes, museu, tantas outras ativações que o Vasco vai poder fazer. E a principal delas, ampliar o projeto sócio-torcedor. Mas atenção, essa ampliação já deve começar em 2026. Ué, Azevedo, mas se o Vasco não jogar no seu estádio, como é que ele vai fazer? Essa é mais uma notícia que eu trago para você, torcedor. O Vasco está negociando com o Botafogo a utilização do estádio Newton Santos como a sua casa, quando ele for disputar a competição Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana no ano que vem, ele precisa indicar qual vai ser o estádio. Então, nos próximos dias, por exemplo, ele já tem que passar para a FERJ, para a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, qual é o local? Você vai jogar onde em 2026? Estádio Newton Santos. A negociação está em andamento. Ela começou lá atrás, vocês vão lembrar, quando o John Textor procurou o Vasco para comprar o Ryan. Lembra? John Textor queria, através da Eagle, comprar o Ryan e colocou à mesa várias situações além do valor pelo Ryan. Olha, eu compro o Ryan, te dou aqui mais, vamos pegar um número, 30 jogos como mandante no Newton Santos, sem pagar aluguel. O aluguel eu cobro 400 mil, 30 jogos, está falando de 12 milhões. Então eu vou pagar 80 no Ryan, 12 milhões você vai economizar aqui por ano, pode jogar 3 anos, são 36, então 80 mais 36 já está em 116 milhões a compra. E tem uma dívida com o Tairo Arruda, que é o CEO da SAF do Botafogo, que foi quem intermediou lá atrás a chegada da 777 via KPMG, enfim, tinha um dinheiro para receber, que dava em torno de 15 milhões. Então, somando tudo, 130 milhões sairia o Ryan, mais o Vasco recebendo 80. Essa é uma matemática que eu estou trazendo para vocês, só para haver o entendimento. Não rolou o acordo, a vida seguiu. O Vasco volta a conversar com o Botafogo para utilizar o Newton Santos. Só que alguns detalhes são importantes serem ditos. Além de utilizar o Newton Santos, o Vasco vai tentar ampliar o seu contrato já em vigência com o consórcio Maracanã, que dá o direito ao Vasco jogar 8 partidas no estádio. O Vasco vai tentar aumentar para 12 datas, para ter um pouco mais de opções para o torcedor. Além disso, algumas partidas vão ser vendidas ao longo desses 3 anos para outras praças, para atender principalmente o torcedor off-Rio. Só para que você entenda em relação ao projeto sócio-torcedor, por que ele vai ser ampliado, porque a partir do momento que o Vasco fecha um contrato com o Botafogo, saiba que tem ali a capacidade de utilizar 45 mil lugares, ele pode ampliar o seu projeto sócio-torcedor, porque o torcedor vai dizer assim, cara, quando for São Januário, que será 48 ou 50, eu já estou dentro do projeto. E agora, no Newton Santos, eu vou garantir o meu ingresso antecipadamente, vou entrar na primeira faixa, na primeira onda e tal. Então, por isso que o Vasco trabalha já com ampliação a partir de 2026 e não esperar 2029, né, ao final de 2028, que é a tendência de entrega do estádio de São Januário. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, feito especialmente para você. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama.